Olá, eu sou Gustavo Franco Carvalhal, eu sou médico de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, sou doutor em Urologia pela Universidade de São Paulo e professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Eu trabalho também com cirurgia uro-oncológica e cirurgia robótica no Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Feliz por estar participando hoje do Uro Overview e vou falar com vocês em breves minutos sobre derivações urinárias pós-cistectomia, um assunto que o pessoal que trabalha com uro-oncologia lida diariamente. Os objetivos dessa aula são reconhecer as principais formas de derivações urinárias pós-cistectomia, identificar as principais complicações associadas a essas derivações urinárias e se familiarizar com as novas tendências no tratamento dessas derivações urinárias, o protocolo ERAS, cirurgia robótica. Esse é o problema que nos aflige sempre, que nós encontramos um paciente com tumor músculo infiltrativo de bexiga. Vocês estão vendo aqui uma grande lesão na base da bexiga, causando uma ureterohidronefrose junto ao meato ureteral nesse paciente aqui, nessa ressonância que vocês podem ver. E a cistectomia é o padrão de tratamento dessa condição. Nós sabemos que o paciente tem uma sobrevida bastante razoável a longo prazo, quando não apresenta ainda metástases. A cistectomia ela oferece uma excelente taxa de controle local da doença, ótimas taxas de cura quando a doença ainda é inicial. E, no entanto, a gente tem complicações significativas da cistectomia. Pode estar associada a complicações significativas. Não só o procedimento em si, mas também a reconstrução do trato urinário. Quando nós temos que tirar a bexiga, nenhum órgão do corpo humano substitui adequadamente essa estrutura. Nós podemos, então, hoje, discorrer sobre alguns temas, anastomoses intestinais e ureterointestinais. Depois vamos falar um pouquinho sobre a ureterostomia cutânea, ureterosigmoidostomia, ureteroiliostomia cutânea ou cirurgia de Bricker, vamos ficar mais tempo falando um pouco nisso. Reservatórios cutâneos continentes e, por fim, as neobexigas. Então, as anastomoses intestinais e ureterointestinais associadas às derivações urinárias. O que tem que se saber? Na verdade, elas são causas comuns de mortalidade no pós-operatório. Então, as fístulas intestinais, fístulas entéricas, elas são complicações relativamente frequentes das cirurgias de derivação urinária e a equipe que está fazendo a anastomose intestinal, muitas vezes, ela já ficou várias horas na cirurgia de cistectomia, na linfadenectomia pélvica e muitas vezes ela está cansada. E talvez isso afete também o desempenho da equipe cirúrgica nessa parte da reconstrução. É importante expor bem as alças, isolar as alças com compressas para minimizar a contaminação e liberar pelo menos 0,5 centímetros da alça do mesentério antes de fazer a anastomose entero-entero. É importante que as alças estejam bem perfundidas, então a transiluminação nesse sentido é fundamental para avaliar a viabilidade das alças. A posição das alças tem que ser feita com cerosa, sem tensão. A gente usa fios absorvíveis ou inabsorvíveis, isso é indiferente em vários estudos, mas muita gente prefere usar duas camadas, uma camada interna absorvível e a camada externa de reforço com fio inabsorvível. Outros colegas fazem anastomose intestinal com anastomose total com fio único. E também hoje cada vez mais se utiliza staplers e grampeadores que têm bom resultado também nas anastomoses intestinais. Tem que se lembrar que as complicações se multiplicam quando há radioterapia prévia nesses casos. Já nas anastomoses da via urinária, as anastomoses ureterointestinais, é importante também que os ureteros estejam bem vascularizados e para isso é importante que quando nós fizermos a cistectomia, que selecionamos segmentos do ureter para reconstrução que estejam com uma boa adventícia, preservar aquela gordura, preservar a vascularização do ureter. O intestino deve ser levado até o ureter e não vice-versa. A gente não pode mobilizar demais os ureteres para que haja uma boa viabilidade da anastomose ureterointestinal. E quando possível, retroperitonealizar os ureteres, isso é interessante. Evita hérnias internas, evita complicações. Se a gente deve fazer antirrefluxo ou não nas anastomoses ureterointestinais, independente da alça de intestino, do segmento que se utiliza, isso é uma questão que ainda não está bem resolvida nos trials. O antirrefluxo, é claro que ele reduz a infecção urinária pelo refluxo de conteúdo urinário contaminado com bactérias, mas, por outro lado, ele aumenta a chance de obstrução dessas anastomoses ureterointestinais. Também hoje se debate muito se realmente a gente deve utilizar catéteres transanastomóticos, ureteres, duplo Js,
No ano de 2020, houve um trial prospectivo que não mostrou ganho nenhum para a utilização sistemática de stent ureteral. Então, isso vai muito de acordo com a familiaridade do cirurgião com o método de anastomose ureterointestinal. Aqui, só para ilustrar, vocês podem ver uma das anastomoses que tem mecanismo antirrefluxo, que é a anastomose de Leduc, não é? Então, bastante utilizada também. E essa outra que eu utilizo mais as minhas derivações urinárias, que é a anastomose não refluxiva de Nesbitt, de Codorner também, de St. Louis. Quando há dilatação dos ureteres, muitas vezes se prefere utilizar uma anastomose de Wallace, como essa aqui. Aqui vocês estão vendo um Wallace, que é a anastomose do ureter com o outro ureter, sendo anastomosado direto, na verdade no coto proximal aqui da alça de ilho, utilizada na derivação de uretero-iliostomia cutânea. O Wallace ele é mais facilitado quando há dilatação ureteral prévia à cistectomia, não é? Quando os ureteres não estão dilatados, é mais delicada essa anastomose e mais propensa também a complicações. Aqui vocês têm uma tabela em que foi compilada a literatura com complicações da anastomose ureterointestinal de acordo com a técnica que se utiliza, né? E na verdade é aquilo que nós falamos, quando existe mecanismo antirrefluxivo, normalmente há mais problemas com obstrução e menos problemas com infecção. Vamos falar um pouquinho sobre a ureterostomia cutânea. A ureterostomia cutânea raramente é utilizada porque a urina tem um pH ácido e simplesmente abrir o ureter na pele inviabiliza a longa duração dessa anastomose. No entanto, o paciente muito crítico, no estado geral muito grave, ela pode ser utilizada e pode ser uma derivação salvadora até que se proceda a uma derivação mais definitiva quando o paciente estiver melhor, com uma função renal mais normalizada, melhor da anemia e com a sua neoplasia removida. No entanto, a ureterostomia cutânea caiu em desuso. Aqui vocês estão vendo 2 ureteres sendo espatulados, não é? E também vai ser feita uma abertura desses ureteres, a espatulação do ureter e a abertura dos 2 na pele, num orifício único, para que se coloque uma bolsa de drenagem sobre as ureterostomias cutâneas aqui. A ureterossigmoidostomia era, na verdade, a derivação urinária mais utilizada no mundo antes de 1950, quando surgiu a ureteroiliostomia cutânea ou cirurgia de Bricker. A ureterossigmoidostomia e uma variação dela, que nós vamos mostrar, que é o MindSpout 2, elas são cirurgias relativamente simples de serem confeccionadas. Na ureterossigmoidostomia normal, a gente simplesmente reimplanta os ureteres no sigmoide, nas tênias do sigmoide. Essa é uma anastomose que é fácil de fazer, não é? Ela é feita de maneira separada, cada ureter em uma das tênias. No entanto, tem muitos problemas a longo prazo. Esses pacientes fazem muita pielonefrite de repetição, vão perdendo função renal. E um complicativo adicional, e muito também por isso ela deixou de ser feita, é que a mistura de fezes e urina incorre num índice muito elevado de câncer, de adenocarcinoma de reto, e é altamente carcinogênica a situação de mistura de fezes com urina. Essa aqui é uma derivação que o grupo de Mainz idealizou, a cirurgia de MindSpout 2, que é uma ureterossigmoidostomia, mas que vocês veem aqui que é feita uma destubularização do sigmoide e é feito como se fosse um pouch, né, uma bolsa desse sigmoide, para que diminua a pressão sobre os ureteres e diminua o refluxo. O MindSpout 2 é muito utilizado em pacientes pediátricos, não é para diminuir a hiperpressão no sigmoide, mas ela hoje em dia se restringe a indicações muito seletivas. Vamos falar um pouquinho então da grande derivação que todos nós utilizamos em urologia no mundo todo, que é a ureteroiliostomia cutânea ou cirurgia de Bricker. Esse é um dos primeiras publicações. Na verdade, Bricker publicou a sua técnica junto com o Dr. Codorner, da urologia da Universidade de Washington em St. Louis, né, em 1950. Ele, não se sabe se ele conhecia ou não, mas havia uma publicação similar da ureteroiliostomia cutânea, numa revista francesa da Presse Médicale, que havia sido publicada 14 anos antes, né? No entanto, naquela época não havia internet, as pessoas não liam tantas línguas e na verdade, ficou famosa a ureteroiliostomia cutânea como sendo a cirurgia de Bricker, do Eugene Bricker de St. Louis. O Bricker, ele tem indicações muito precisas como derivação urinária pós-cistectomia. O paciente pode fazer essa derivação quando tiver quadros de insuficiência renal. Então, normalmente a gente não faz reservatórios ortotópicos ou reservatórios continentes quando o paciente tem mais de 1,5 de creatinina, porque a urina pelo intestino ela é absorvida. E no caso do Bricker, que é um conduto ileal, ela passa
segmento intestinal de íleo e é já eliminada para o meio externo com menos absorção de ácidos orgânicos, de toxinas, de cloretos. Então a gente pode fazer em pacientes que tenham função renal alterada em função da doença. Ela pode ser feita em acidose metabólica, ela é priorizada também em pacientes idosos, em pacientes que têm problema de praxia manual, que são impossibilitados de fazer cateterismo, em pacientes que têm doença mais localmente avançada na bexiga, que invade a serosa. Esses pacientes eles não devem fazer um reservatório ortotópico, reservatório na pelve, porque eles podem precisar de radioterapia local para uma eventual recidiva local. Então o Bricker elimina esse problema, né, tira a urina da pelve, tira os ureteres da pelve. Também quando há tumores com proximidade da uretra e a necessidade de fazer uretrectomia, claro que o Bricker se impõe nessa situação. O preparo intestinal, hoje em dia, cada vez menos ele é feito, né? Antigamente, o clássico era fazer uma dieta sem resíduos na antivéspera, né? E líquidos claros na véspera, mas hoje os protocolos mais modernos eles não fazem um preparo intestinal mais intenso na cirurgia de ureteroestomia cutânea. Quanto a antibióticos, hoje em dia a prioridade é usar por, né, no máximo 24 horas um antibiótico profilático, né, e se privilegia normalmente cefalosporinas de segunda e terceira geração, né. O uso prolongado de antibióticos, a gente sabe hoje que ele leva a colite, né, pseudomembranosa, ele pode levar também a monilíase, a problemas de absorção do trato digestivo também. A seleção do segmento para a ureteroestomia é muito importante. O segmento tem que descer bem, ele tem que chegar bem na uretra e ele tem que ser bem vascularizado. E é importante lembrar que você deve preservar os 10 a 15 centímetros terminais do íleo, porque ali ocorre uma parte importante da absorção dos sais biliares da vitamina B12, que são muito importantes para a nutrição desses pacientes. A transiluminação ela é utilizada para demonstrar a arcada vascular e nas plataformas robóticas mais modernas, como o XI, a gente tem também condições de fazer uma visualização da vascularização com fluoresceína ou então com outras metodologias do robô. Aqui vocês estão vendo uma ilustração do retalho então da auxiliar utilizada no Bricker, né? Está sendo feita aqui a enteroanastomose com stapler e aqui vocês veem o ponto de Brook, que é o que nós utilizamos, né? A exemplo também das colostomias, o pessoal da Proctor, nós utilizamos nas urostomias para everter a mucosa intestinal e poder coaptar melhor uma bolsa de urostomia sem que haja vazamento de urina, com uma melhor proteção da pele da acidez da urina. Há muitos anos já, o Dr. Indy Gill, hoje na Califórnia, ele fez as primeiras cistoprostatectomias radicais laparoscópicas com um conduto ileal laparoscópico. Os primeiros casos levavam 10 horas, né, 11 horas, 10 horas. Hoje essa cirurgia é feita em plataformas laparoscópicas e robóticas num tempo muito melhor, chegando a 6 horas, 4 horas aí em muitos casos. As complicações de condutos ileais, independente da técnica, elas existem também, são muitas, né? Então vocês veem que elas podem ser precoces ou tardias, dentre elas o vazamento de urina, a deiscência da anastomose, hérnia, obstrução intestinal e todo tipo de situação associada a uma enterectomia também. Aqui vocês têm uma ilustração, isso aqui é um paciente meu com retração do estoma, né, do urostoma, um paciente que tinha feito radioterapia prévia, quimioterapia prévia, então a alça ficou desvascularizada e retraiu. Aqui vocês têm uma hiperceratose por fungo perto da urostomia, isso são maus cuidados, na verdade, com a urostoma, né? Então é muito importante a enfermagem, o próprio paciente com cuidado da pele nessas situações. Aqui vocês veem uma hérnia parostomal, que muitas vezes requer o tratamento cirúrgico e a colocação de uma tela para que ela não aconteça novamente e que a derivação continue funcionando. Quanto a reservatórios cutâneos continentes, então, esse tem que ser um paciente que não tenha acidose metabólica, que não tenha insuficiência renal e que seja capaz de se cateterizar. Não é? Esses reservatórios podem ser colocados na pele, ou então, no caso das neobexigas, os ortotópicos da uretra. Na pele, os mais comuns são estes, não vou me detalhar nele, o reservatório de Koch pouch, que hoje raramente é utilizado. Vocês veem que o íleo ele é intussusceptado para que haja a condição de não refluxo dos ureteres e também de cateterismo, e se coloca aqui também uma telinha que vai ocluir parcialmente a parte cutânea aqui do reservatório de Koch para que possa ser feito o esvaziamento com sondagens de alívio pela pele. Essa aqui é o Men's Pouch 1, também um reservatório que é colocado na pele. E aqui a gente tem também o Florida Pouch, né, utilizando o cólon direito e parte do transverso, e o íleo para cateterismo. Aqui o Indiana Pouch, que é muito utilizado também, utilizando uma combinação de íleo e seco e cólon direito. Quanto às neobexigas, que seria o ideal assim, né, colocar na uretra uma bexiga
nova de intestino, elas também existem de várias formas. Eu resolvi separar apenas dois tipos frequentes. Esse aqui é a neobexiga de Hautmann, que é a neobexiga em W, né? Vocês veem que os cotos ureterais, as extremidades das alças de ilho são deixadas em direção aos ureteres para poder ser feita uma anastomose em cada uma. E aqui a gente tem a talvez mais utilizada no mundo hoje, derivação urinária ortotópica, que é a neobexiga de Studer, uma neobexiga ileal, em que a gente utiliza entre 30 e 40 centímetros de alça destubularizada e mais de 10 a 15 não tubularizada para fazer a chaminé, que é um segmento não destubularizado, onde serão implantados ureteres. Aqui vocês estão vendo um Studer laparoscópico sendo confeccionado. Recentemente, em 2018, nós publicamos uma casuística do Rio Grande do Sul aqui, Dr. Aloísio Toledo, que era professor também no Hospital São Lucas, da PUC, em que foram confeccionados 91 casos utilizando neobexigas gástricas ali. A neobexiga gástrica, como o estômago está fora da área da radioterapia pélvica, ela teria uma indicação melhor em pacientes com insuficiência renal. O estômago não absorve tanto os ácidos, ele secreta ácidos, e também em pacientes que não podem utilizar ilho na reconstrução. Então aqui vocês têm uma representação esquemática dessa derivação e se vê também fotos do transoperatório sendo levada a neobexiga gástrica por uma gastroepiploica até a uretra lá embaixo na pelve. No entanto, essas derivações o nosso grupo teve muitas complicações, a taxa de mortalidade foi em torno de 11 a 12%, e hoje em dia a gente só utiliza reservatórios gástricos em casos muito selecionados de radioterapia prévia ou de impossibilidade de utilizar outros segmentos intestinais. As complicações, basicamente, das derivações urinárias, elas são múltiplas. Essa tabela, eu peço desculpas que ela ficou pequenininha, é uma compilação de uma revisão sistemática recente, né? Mas vocês podem ter todo tipo de situação. A gente tem ali hérnias internas, bridas, eviscerações, fístulas nas anastomoses uretero-intestinais, fístulas entéricas, acidose metabólica, cálculos ou litíase nas reservatórios continentes. Então, hérnia parostomal, que nós mostramos, complicações de pele em reservatórios cutâneos. É uma cirurgia que ela complica muito. Cerca de 10 a 20% dos pacientes que fazem alguma derivação urinária pós-cistectomia radical ou exenteração pélvica anterior, eles necessitam de alguma reoperação no período de 30 dias, por alguma razão cirúrgica, alguma complicação cirúrgica, né, Claven 4 aí que requer tratamento cirúrgico. O que tem de novidade nessa situação, então, para finalizar essa exposição de hoje, seria o protocolo ERAS, Early Recovery aí After Surgery, e também as cistectomias e derivações que estão sendo feitas com técnicas minimamente invasivas, laparoscopia ou robótica. O ERAS, ele vem da cirurgia coloproctológica e cirurgia torácica no primeiro momento, mas ele foi adaptado a cirurgias de grande porte na urologia, no caso, a cistectomia radical. E ele inclui, aqui tem uma parte dos guidelines dos ERAS, do protocolo de ERAS, para cistectomia radical. Ele inclui uma série de medidas que são trans e pós-operatórias que permitem um melhor sucesso dessas cirurgias. Então a gente não hiperidrata o paciente, para o paciente não ficar com as alças muito túrgidas. Esse paciente ele deambula rapidamente depois da cirurgia, ele começa a mascar chiclete, a tomar água já no pós-operatório imediato para estimular o trato digestivo, diminuir translocação. É utilizada bomba de compressão venosa, o paciente utiliza anticoagulantes, antiplaquetários, na verdade uma série de medidas que fazem com que o paciente precise permanecer menos tempo no hospital e possa retornar às suas funções mais rapidamente, né? Aqui de novo uma continuação aqui da publicação do Dr. Patel no European Urology 2014, ressaltando os pontos principais do protocolo ERAS. A cirurgia robótica certamente é uma nova área, uma nova seara, que entrou com dois pés na cistectomia radical e nas derivações urinárias. Aqui vocês veem uma foto da plataforma mais nova da Intuitive Medical, que é o da Da-Vinci Single Port, né? Mas na verdade a cistectomia radical ela já tinha sido feita por laparoscopia há mais tempo, junto com derivações urinárias completamente intracorpóreas, e isso tem ficado cada vez mais comum. Aqui vocês veem um esquema de uma ureterolistomia robótica completamente intracorpórea, não é? Levando uma alça de ilho até a pele de uma maneira mais facilitada. Isso diminui a invasividade do procedimento, diminui as reoperações por eviscerações e eventrações, e é uma tendência. E também as plataformas mais novas, como o XI, elas permitem que você verifique melhor a vascularização das alças de ilho e dos ureteres que são utilizadas nas anastomoses. Então isso, até agora, as séries robóticas e laparoscópicas não mostraram nenhum demérito em relação às séries abertas, tanto
do ponto de vista de controle oncológico, de complicações pós-operatórias, e talvez seja uma tendência para os próximos anos essa cirurgia se popularizar. Para que todos os jovens que estão nos assistindo compreendam, na verdade, quanto mais complexa a reconstrução, a derivação, maiores são as taxas de complicação. E eu gostei muito de selecionar esse abstract para vocês, que mostra que em 2019, nos Estados Unidos, uma revisão sistemática de muitos pacientes, ainda cerca de 80% das derivações pós-cistectomia, elas são ureterolistomia cutânea, que é uma cirurgia mais simples, complica menos, ela dá menos alterações metabólicas e a gente não tem que ter vergonha de fazer derivação incontinente na pele com urostomia, porque esses pacientes têm uma melhor evolução pós-operatória na maioria das situações. Lembrar também que esses pacientes, depois da cistoprostatectomia, eles têm que ser seguidos do ponto de vista oncológico e que a derivação tem que ser avaliada para ver se ela não vai descompensar, não vai aumentar o volume, não vai ter complicações de absorção, se o paciente está esvaziando bem essa neobexiga. Então é um trabalho todo multidisciplinar e continuado que tem que ser levado a cabo pelo urologista. Para finalizar então, em resumo, as derivações urinárias incontinentes, especialmente a ureterolistomia cutânea ou cirurgia de Bricker, são as mais utilizadas ainda hoje em todos os países, em uro-oncologia. As complicações cirúrgicas e clínicas dessas derivações são frequentes e os cuidados pós-operatórios são decisivos, talvez mais decisivos do que os transoperatórios, para uma boa evolução dos nossos pacientes. Os protocolos de recuperação rápida depois da cirurgia, o ERAS, e a cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica ou robótica, especialmente nos condutos ileais e nas neobexigas ileais, talvez vão trazer uma morbidade menor para esses pacientes nos próximos anos. Eu pediria que você seguisse o QR Code para poder acessar as questões. Bons estudos!